A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs. Aqui é a irmã Maísa Felício. Venho aqui no canal para eu lhes contar meu testemunho de vida, mas primeiro irei orar. Deus Todo-Poderoso, venho aqui neste momento entrar em tua presença para orar, e pedir que o Senhor abençoe a cada um que ouvir meu testemunho. Vai de encontro com essas almas, ó Pai, porque só tu, ó Pai, que podes resgatar, libertar e transformar essas almas, Pai. Neste momento eu travo todos os demônios pelo poder que há no nome de Jesus, para que estas almas possam me escutar até o final, e possam sair libertas das prisões que as aprisionam. Amém. Tudo começou quando eu tinha 10 anos. Com 10 anos de idade, sofri abuso sexual durante um ano. A pessoa ao qual abusou de mim era da parte da família da minha mãe, e era um bruxo. Ele tinha feito um pacto com Capa Preta, o Exu da Morte, o espírito da morte. Durante esse ano o processo foi difícil. Comecei a ficar com medo até mesmo de sair do meu próprio quarto. Eu só saía mesmo, porque eu era obrigada a ir à escola e trabalhava. Mas quando eu saía do meu quarto, eu saía com uma touca que chegava até o meu nariz. Eu não suportava nem a claridade do dia. Eu não suportava ver as pessoas. Eu queria sempre estar no escuro, trancada no meu quarto. Até que um dia, eu fui obrigada a ir na casa dele novamente, do abusador. E lá, ele me ameaçou para que eu não contasse para ninguém, mas ele não confiava em mim, e fez um pacto na qual ele enviou o espírito da morte para me perseguir. Eu só tinha 10 anos. Era criança, tinha medo, então não contei para ninguém, e passei aquilo tudo calada. Então depois que eu fui na casa dele nesse dia, ele enviou o espírito da morte para vir atrás de mim. E a partir daí começou um grande inferno. Eu andava dentro de casa olhando para os lados, para trás, para frente. Eu não podia ver um lado da casa escuro que eu via demônios na escuridão. Eu via um demônio gigante com uma armadura saindo do meu quarto e indo para o quarto do meu irmão, e voltava para o meu quarto novamente. Hoje, sendo cristã, serva do Deus vivo, reconheço que aquela presença era o espírito da morte, mas antes eu não conhecia. Eu estava começando a conhecer a Jesus, e não sabia o que significava aquela presença. Eu andava dentro de casa com uma sensação terrível atrás de mim. Eu tinha medo de andar dentro de casa e olhar para trás, porque eu sentia algo terrível, uma presença terrível atrás de mim. Então, ou eu corria rapidamente para o lugar onde eu queria ir, ou eu teria que tirar coragem de virar para trás e ver se tinha algo. Tinha vezes que eu acordava com uma mão muito grande encostando nas minhas costas. Seus dedos eram compridos e finos com lâminas. Às vezes eu escutava vozes me chamando. Tinha pesadelos horríveis. Eu acordava, e do meu lado eu vi um demônio me observando. Já vi um demônio de tamanho médio do lado do meu guarda-roupa. Ele era feio, de cor cinza escuro quase preto. Tinha uma cabeça meia grande e torta. Era deformado e feio. Eu nunca tive medo dos demônios porque eu podia vê-los, mas apenas aquela presença que eu sentia, mas não via, me dava muito medo. Depois que eu comecei a sentir a presença desse espírito maligno, eu comecei a mudar mais ainda. Não queria mais sair de dentro do quarto, queria apenas ficar trancada. Então a terrível depressão se apossou de mim, e eu comecei a me cortar. No início, meus cortes eram pequenos, mas depois começaram a ser cortes mais fundos. Meu braço esquerdo foi 75% cortado. Hoje Deus permitiu apenas 7 cortes para provar que o ato aconteceu. Isso tudo abriu uma grande legalidade para o diabo acabar com minha vida, porque quando você se corta, você está derramando sangue para o diabo beber. Eu piorava e piorava, e de repente comecei a odiar minha família, principalmente minha mãe. Eu não suportava olhar para ela. Nós brigávamos muito. Eu dizia palavras horríveis para ela, palavras no qual só uma pessoa possessa falaria. Não me julguem, isso era obra do diabo para acabar com a minha vida, e dia após dia eu tinha que ir na casa desse abusador. Então eu mirei de vez, e não quis ir mais até ele, mas não adiantou, porque a presença ficou mais terrível do que já era. Então o inevitável aconteceu. Eu estava me cortando, e na hora da fúria do ódio, eu escrevi o nome do diabo em grego no meu braço esquerdo, e sem saber fiz um pacto com ele, entreguei minha alma a ele.
Eu tinha escrevido até mesmo no espelho de casa, que Satanás era o meu Deus. Então comecei a cortar minha língua também, fazia muitos cortes na língua, e eu me alimentava do meu próprio sangue. Sim, eu tomava meu sangue, e eu queria sempre mais. Eu fiquei tão viciada em beber sangue, que se eu visse alguém se cortar ou se machucar eu tinha que sair dali, porque eu ficava com muita vontade de beber sangue, o sangue daquelas pessoas. Muitos não entendiam o porquê eu saía de perto, ou porque eu virava o rosto quando elas se machucavam e saía sangue, até mesmo carnes. Eu era louca por comer carne crua com sangue, eu era perturbada, o demônio tomou conta de mim, e então comecei a fazer de tudo para me matar. Eu pegava lâminas, eu também quebrava os presto-barbas, e quebrava tudo para tirar as lâminas, me enforcava. Já peguei até mesmo um copo com água e coloquei mais de 50 pílulas de remédios para acabar com a minha vida, e essa noite não foi diferente. Eu tinha pegado uma faca escondida para me matar durante a noite, mas nunca dava certo, porque Deus enviava a minha mãe bem na hora, e ela tirava de mim a faca. Eu com ódio ia dormir, ou até mesmo ficava acordada a noite toda na cama. Até para dormir era um inferno. Eu dormia toda coberta, fazia calor de 36 graus e eu me tampava com 4 cobertas, só deixava meu nariz de fora para respirar. Eu sentia demônios no meu quarto, e não conseguia nem sequer me mexer direito na cama do medo que eu sentia daquela presença. Teve uma noite, que eu acordei com um demônio em cima do meu peito. Eu fiquei paralisada, não conseguia me mexer, e nem mesmo respirar eu conseguia. Eu tentava falar e não saía voz. Muitos têm isso como paralisia do sono, mas isso é um demônio que fica deitado em cima de você, fazendo você perder todo o movimento de seu corpo. Eu era tão perturbada que quando ia me deitar, eu colocava filmes de terror, filmes que tinham muito sangue, mortes, esfaqueamentos e entre outros. E através disso, o diabo colocou em meu coração um desejo de me vingar e matar muita gente. Eu cheguei a fazer uma lista enorme de nomes que eu queria ver mortos. Mas eu nunca matei ninguém, Deus não permitia, e tudo dava errado na hora. Agradeço a Deus por nunca ter machucado ninguém. Eu estava tão furiosa, que queria acabar com a vida do meu abusador, e queria matar os colegas de classe que zombavam de mim. Eu sofri muitos bullings, pessoas me batiam com objetos, me atacavam com palavras, eu não suportava ir para a escola. E tudo que eu queria era me matar, acabar com minha dor. O ódio me tomou, e eu entrei para o tráfico, me tornei aliada do maior grupo de traficantes que era o PCC, me envolvi muito com os traficantes e me tornei uma hacker. Eu sou conhecida no meio do tráfico como a menina hacker ou Maísa hacker. Muitos me procuravam por causa desse meu trabalho. Por conta disso, virei até mesmo chefe do PCC. Quase fiz meu próprio grupo do tráfico aqui. Mas houve problemas no meio que impediram eu de fazer isso. Nunca fui presa, mas já desafiei a polícia. Muitos deles estavam disfarçados. Eu hackeava pessoas para os traficantes para eles matarem. Eles me enviavam vídeos deles atirando nos caras, matando. Eles torturavam os caras sem dó. E isso tudo fazia parte do meu plano para matar a pessoa que abusou de mim, e queria me vingar dos colegas de classe. Eu piorei a cada dia mais, e cada ano que passava eu me tornava mais terrível. Nesse tempo, eu já tinha aceitado a Jesus. Eu voltava e caía, mas isso era porque eu queria estar no mundo. Então quando eu voltava eu desviava, porque queria vingança. Eu estava cheia de ira, de ódio. Eu só queria matar aquele que acabou com a minha vida. As pessoas olhavam para mim e falavam que eu era doida, que eu precisava me distrair, que o que eu sentia era drama, que eu estava de palhaçada. O povo olhava até mesmo torto para mim, mas nesse tempo, ninguém sabia do que eu tinha passado. Um dia, sentada ao lado de um rapaz em um morrinho que tinha aqui, eu acendi um fósforo e falei a ele: eu estou cansada de viver. Ele apenas observava, parecia que Satanás estava nele só me observando, e quando eu ia para atacar fogo em mim, meu tio e meu primo me viram, e aí eu saí dali. O mesmo rapaz que estava comigo, eu pedia cigarro para ele, e ele me dava e eu fumava.
e quando eu não tinha cigarro eu fazia uma substância, um pó, e colocava em um papel e fumava. O pó deixava minha mão até mesmo amarela com um cheiro ruim. Nunca usei drogas porque nunca dava certo. Parecia que tinha algo me impedindo de usar drogas. Eu estava tão possuída que dançava funk. Eu esquecia do que havia ao meu redor e rebolava até mesmo na presença do meu abusador. Eu escutava funk pesadão, rap bandidão, e rock trevoso. Eu só usava roupas curtas mostrando meu corpo, minha barriga, e isso atraía olhares dos homens. Eu ficava louca quando algum homem olhava para mim. O espírito das 7 saias entrava dentro de mim, e eu chamava mais atenção ainda dos caras. Cheguei até mesmo mexer com bruxaria, e com a força do meu ódio, eu lançava desgraça na vida dos outros. Eu tentava fazer rituais, mas parecia inútil as tentativas, porque nada dava certo. Eu não tinha as coisas necessárias para fazer os rituais, não tinha livros de magias, precisaria de muitos objetos, mas Deus não permitia eu me aprofundar na bruxaria. Muitos pastores e irmãos vinham orar por mim, mas nenhum conseguia expulsar o demônio que estava em mim. A maioria deles estavam em pecados, gostavam de falar da vida dos outros, bebiam e entre outros. Eu ficava possessa na frente deles, e nenhum conseguia tirar aquele demônio de mim. Eu piorava cada vez mais, bebia sangue cada vez mais, meus cortes foram aumentando, eu via demônios cada vez mais, minha vida era um inferno na terra, o povo me julgava, falavam coisas horríveis de mim, alguns não queriam nem chegar mais perto de mim, e quando estavam do meu lado, era apenas por causa do meu dinheiro. Eu fazia símbolos do diabo, eu dizia que Lúcifer era o meu Deus. E tudo só foi piorando. Eu fumava, bebia, e me afundava no mundo do tráfico e no mundo da prostituição. Flertava com muitos caras ao mesmo tempo. Era um grande ninho de prostituição. Teve uma vez na escola, que eu estava tão cheia de demônios que um rapaz veio me provocar e eu pulei em cima dele. Eu só não o matei porque me tiraram de cima dele. Eu tinha prazer em imaginar como eu os torturaria. Eu era muito rebelde, barraqueira, puxava muita briga, xingava todo mundo. Eu sentia ódio deles. Com 14 anos eu conheci meu ex-namorado. Ele era cristão, mas não estava nem aí com a vida e com Deus. Eu tinha que salvar a vida dele, porque os bandidos queriam matar ele. Para salvar ele, eu teria que vender meu corpo a um traficante, mas eu o enganava, e por conta disso eu quase morri. Nesse período a depressão estava tão grande, que eu ia pular de uma ponte, mas meu ex-namorado gritou pedindo ajuda, e todos foram atrás de mim. Quando fiz 15 anos, no meu aniversário eu fiquei possessa, minha respiração mudou, e eu mudei completamente, fiquei toda mole. O pessoal se assustou, e alguns oravam por mim e outros iam para casa. Meu namoro com esse cara durou apenas 4 meses. Através desse meu ex-namorado, numa noite, eu briguei feio com a minha mãe. Falei coisas terríveis para ela, então ela sentou e eu sentei, e ela me perguntou o que estava acontecendo comigo. Ela falou: "Filha, alguém abusou de você." E eu não respondia, eu só mexia a cabeça com um sim. Minha mãe se assustou, e começou a falar todos os nomes dos homens que tem aqui, e quando fosse meu abusador, eu teria que mexer a minha cabeça com um sim, mas eu não respondia, porque eu sentia a presença maligna no meu lado, e eu falava: "Mãe, não posso falar, porque ele pode me ouvir." Então sobrou o meu pai e o meu avô. Minha mãe gelou quando falou: "Filha, é seu pai." E eu balancei minha cabeça com um não. Minha mãe falou: "Filha, foi seu avô." E eu não respondi, mas ela entendeu que foi ele, e minha mãe se entristeceu, pois meu avô era seu pai. Dali em diante, minha mãe começou a me entender mais, e eu passei a amá-la, e feitos 4 meses de namoro, eu larguei do meu ex-namorado e eu me ajuntei com outro cara. Eu era rebelde, e não dava ouvidos para os conselhos. E eu não queria saber de confirmação de Deus no namoro. Então mais um inferno que veio na minha vida. Quando eu o conheci, eu contei para ele sobre o meu abusador, e foi ele quem contou para o meu pai sobre o porquê eu havia mudado. Meu pai se irou, mas não fez nada porque era cristão.
e porque já haviam se passado 5 anos do acontecido, nos primeiros 3 meses de namoro, ele me enforcou 2 vezes numa noite. Eu o perdoei e quis seguir em frente. Ele me humilhava e me colocava para baixo, mas eu estava cega e não larguei dele. Nunca fui mulher de apanhar, mas ele dava na minha cara e eu o revidava com um soco. Nossas brigas eram muito além. Tinha vezes que eu pegava a faca e apontava para o meu ex. Tinha momentos que a gente dava soco no braço um do outro. Houve um tempo que eu estava com ele, e tentei mudar e quis voltar para Deus. Mas ele me humilhava e me colocava para baixo, lembrando que ele era cristão e pregador da palavra. Não estou falando isso para difamar os pregadores, mas ele era um pregador da palavra, ou ao menos dizia ser um. Ele me trocava por filmes com mulheres nuas, ficava até tarde conversando com mulheres. Eu me arrumava para ele, colocava a melhor roupa, tentava seduzi-lo, mas ele me desprezava. Eram brigas constantes, porque ele não largava do celular nunca. A vida dele era só baseado em filmes com muitas mulheres, filmes de lutas que tinham mulheres nuas. Eu brigava muito com ele, nós caímos em fornicação. Eu estava com ele, mas pensava em outros homens. Eu flertava com outros homens. Eu não era feliz ao lado dele. Eu sofria muito na mão dele. Ele me xingava de tudo quanto era tipo de palavrão. Na cama, ele me fazia de prostituta. Na hora do ato sexual, ele queria ver vídeos pornográficos para poder fazer sexo. E só eu e Deus sabíamos do que eu passava. Eu chorava, clamava por ajuda de Deus nesse momento. Mas eu havia feito um pacto com o diabo, e isso só piorava. Numa noite com muito ódio, eu chamei por Satanás e pedi para ele saciar a minha vontade carnal. Foi horrível a presença dele. Ele entrou no meu ex, e tal coisa aconteceu. Não me alegro nem um pouco por tudo que fiz. Estou escrevendo esse testemunho em lágrimas. Tentei me matar muitas vezes estando ao lado desse rapaz. Tudo na minha vida tinha virado numa bola de fogo. Eu estava me sufocando, e fazia de tudo para matar, mas eu não conseguia, porque Deus estava olhando por mim e me amava, mas eu estava cega, e cheguei até mesmo a virar ateia por uns 4 meses. Não queria acreditar que Deus existia, não queria acreditar que Ele me amava. Nunca blasfemei contra o Espírito Santo, eu só não queria acreditar que Deus existia. Queridos, quando eu deixei de acreditar que o Senhor não existia, aí mesmo que eu senti um vazio tão grande na minha alma. Foi terrível. Depois de 4 meses, eu pedi perdão a Deus e voltei para os seus caminhos. Mas de qualquer jeito, eu bebia escondida. Eu flertava com homens escondida. Alguns deles eram até mesmo casados e cristãos. Como o diabo não podia me matar, porque Deus me queria e pertencia a Ele, o diabo lançava setas malignas e me fazia cair nesses pecados. E de repente fez eu virar lésbica, e eu não sentia prazer por homens, e queria estar com mulheres. Eu sentia prazer por mulheres. O demônio tomou meu ser de um jeito que eu não queria estar mais com o meu ex. Então eu mandava mensagens para as mulheres, e elas vinham loucas me responder. Mas teve um tempo que eu parei, e refleti um pouquinho e voltei devagarinho para Deus. Então aos poucos as coisas começaram a entrar na linha. Mas esse rapaz fez uma desgraça das grandes, que não estarei expondo o erro dele, mas o que ele fez acabou com a minha vida. Mandei ele ir embora, e no primeiro mês que ele foi embora, eu fui possuída por um demônio, e fui para um motel com um cara. Quando estava lá dentro no ato sexual, o diabo se transfigurou no rosto e no corpo do rapaz, e eu via só o demônio em cima de mim. Ele era feio, de cor cinza escuro e olhos de ódio. Ele dava gargalhadas da minha cara e me xingava. Eu me sentia enojada e com medo. Me senti uma prostituta. Eu queria sair dali, mas não conseguia. Depois que eu fui para a rua, comecei a passar mal. Depois que fui para casa, eu entrei novamente em depressão profunda, e quis acabar com a minha vida. Mas primeiro pedi perdão a Deus, pois havia me prostituído. Eu falava: me perdoa, Pai, sou prostituta, estou enojada de mim, olha o que eu me tornei, me perdoa, Deus. Dia 23 de outubro de 2020, eu declarei totalmente a minha morte, iria tirar minha vida naquela noite. Deus sabia que eu ia realmente me matar naquela noite. Sentei-me no chão,
Meu filho estava no mesmo quarto que eu, mas estava dormindo, e ele só tinha 1 ano nesse ano. Sentada no chão, eu pedi perdão ao meu filho, e ouvindo uma música no escuro, comecei a me cortar, e de repente Israel, meu anjo enviado por Deus, me salvou naquela noite. Ele me ligou, conversou comigo e orou por mim, e ali eu fui liberta de todos aqueles demônios, do pacto e de todo o laço de Satanás. Eu vivi nessa vida de trevas 9 anos, desde 2011 até 2020, e quando eu conheci Israel, as coisas mudaram. Ele foi o único que conseguiu expulsar os demônios de mim. Aceitei a Jesus e mudei minha vida. Já faz mais de 5 meses que eu estou servindo a Deus verdadeiramente em santidade. Não tenho mais nem sintomas de depressão. Não sinto mais vontade de me cortar. Não sinto mais vontade de me prostituir. E aquela tristeza profunda que eu sentia, foi preenchida com alegria e paz. Os demônios que eu via não apareceram mais. E dali em diante passei a ver anjos do Senhor. Depois de 2 meses servindo a Deus em santidade, eu estava no meu quarto cantando para Deus um louvor que falava sobre o filho pródigo, e de repente, tive uma visão do dia 23 que eu estava tentando me matar. Eu me via sentada no chão, meu filho estava dormindo, e do meu lado havia um demônio que estava torcendo para eu me matar naquela noite. Mas Deus já havia chegado primeiro. Deus transformou minha vida. Hoje sou serva do Deus vivo. Tenho orgulho, e falo de boca cheia que sirvo Deus Todo-Poderoso. Em apenas 5 meses fui liberta das roupas curtas, das maquiagens, da chapinha, dos filmes, das músicas mundanas, das iras que eu sentia, da prostituição, do cigarro, das bebidas. O abusador faleceu, e eu o perdoei e fui no enterro dele. Muitos que ouviram falar sobre o fato do abuso, começaram a duvidar e achavam que era mentira, pelo simples fato de eu o ter perdoado e ter comparecido no enterro dele. Muitos queriam ver ele na cadeia, mas Deus me ensinou a perdoar, e hoje estou liberta. Sim, vivi um inferno, minha vida foi só dores e lágrimas, cheguei a chorar lágrimas de sangue por tudo o que eu havia passado, mas agora eu tenho Deus, eu fui resgatada, lapidada, liberta, transformada, e hoje sou usada em suas mãos. Toda honra e glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu testemunho da morte para a vida. Amados irmãos, quero dizer que não me orgulho nem um pouco das coisas que fiz no passado. Eu estava possessa. O diabo através do abuso se aproveitou e me usava. Quem dá legalidade para o diabo, é usado e possuído por ele. Quando eu sofri o abuso, eu estava no início da conversão. Conheci Jesus através de meu irmão, mas acabei abandonando tudo por conta do que sofri. Amados irmãos, se entre vocês há alguém que sofre abuso, conte para alguém, não se cale, pois o diabo pode fazer muita coisa através disso. Jovens, se vocês se cortam, parem já de fazer isso, pois quando vocês fazem isso, vocês estão derramando sangue para o diabo beber. Não aliviem sua dor no corte, aliviem sua dor de joelhos dobrados, porque por mais que Deus esteja em silêncio, Ele está te ouvindo. Não vendam o seu corpo por um momento de prazer, isto é pecado, e você estará abrindo uma grande porta para Satanás entrar na sua vida. Larguem dos vícios que te aprisionam, e você verá o milagre acontecer. Mesmo eu menosprezando Deus, Ele não me deixou um segundo sequer sozinha. Eu já era para estar morta, mas Deus me ama tanto que não desistiu de mim, e fui liberta disso tudo, e hoje sirvo ao Deus Todo-Poderoso. Toda honra e glória sejam dadas ao Senhor dos Exércitos. Vou fazer uma oração. Deus Todo-Poderoso, venho até a sua presença para interceder pelas almas. Peço que o Senhor visite essa alma que está ouvindo meu testemunho, e se entre vós há alguém aprisionado por Satanás, peço que o Senhor vá ao encontro dessa pessoa e repreenda todo esse mal, que os laços de morte sejam desfeitos, que toda obra do maligno seja desfeita pelo poder que há no nome de Jesus. Fortaleça nosso espírito, nos revista com as armaduras de Deus que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada que é a tua palavra, e calça os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, porque nossa luta não é contra sangue nem carne,
mas contra principados e potestades do inferno. Que a paz do Senhor reine em nós, e que teu Espírito Santo nos preencha derramando da tua unção sobre nós. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.